Como eu falei para vocês no início, uma das primeiras coisas que eu falei para vocês é que uma das novidades do novo CPC era a criação do IRDR. O que é IRDR? Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. O que ele visa corrigir? A morosidade do judiciário. Você aplica uma tese jurídica a todas as questões que sejam de alguma forma repetitivas. Quantas pessoas não entraram na justiça brigando por aquele plano Bresser? Quantas pessoas não entraram na justiça brigando milhões, né? Trilhões? Para isso, né? Vivia para isso. Precisava que vários juízes se debruçassem sobre aquela matéria e decidissem de modo às vezes diferente? Não precisava disso. Todo mundo já sabia como é que tinha que decidir, todo mundo já sabia que aquilo ali era absurdo, todo mundo já sabia como resolver aquela questão. O que aconteceu? Se criou no novo CPC esse incidente de resolução de demandas repetitivas para resolver esse problema. Se você pega uma causa em que todo mundo já está cansado de saber qual é a solução daquilo ali, você pega todas aquelas demandas repetitivas, todas aquelas demandas idênticas e aplica uma mesma tese jurídica. Qual a solução disso? Resolve o problema da celeridade. Qual é o problema disso? Você ingessa de jurisprudência e acaba tratando todo mundo como se fosse igual. Ninguém é igual a ninguém. Quanto mais processualmente. É o mesmo problema, por exemplo, da súmula vinculante. Quando a gente estudar a súmula vinculante, a gente vai verificar que, em regra, a súmula vinculante se aplica para todos os casos, indistintamente. Mas aí vamos supor que você veja um caso concreto em que a causa é muito parecida com o que versa a súmula vinculante, mas que é diferente. Você vai aplicar a súmula vinculante ainda assim? Você tem que ter instrumentos para poder revisar aquilo ali. Quando a gente estudar isso, a gente vai ver que há alguns instrumentos para poder revisar uma súmula vinculante. Quase que eu caí desse negócio, eu sempre caio. Você estava aqui no dia que eu caí do negócio? Tem um palcozinho aqui, eu sempre escorrego e caio. Já fiz isso umas 3 vezes. Vou botar um cercadinho aqui, né, para ficar segurando. Súmula vinculante. Em tese, ela é vinculante. Como o próprio nome diz, você obriga o cumprimento dessa súmula. Só que se você prova que aquela súmula não deve se aplicar ao seu caso concreto, o que você pode fazer? Você pode provocar um negócio chamado distinguishing. Ó, você vê, hoje já teve latim, já teve inglês, já teve 1000 línguas. Distinguishing, distinção. O que é isso? Você pode chegar no seu caso concreto e explicar o seguinte, ó. Peraí, é muito parecido com a minha súmula vinculante, mas o meu caso é diferente. No meu caso você não vai aplicar, porque eu tenho uma distinção em relação a essa súmula vinculante. Você pode provar, por exemplo, hoje em dia a súmula vinculante é novidade. Tem lá as 40 e tantas súmulas vinculantes, 50 e tantas súmulas vinculantes, daqui a pouco a gente vai chegar nas 100 súmulas vinculantes e um dia elas vão se tornar o quê? Ultrapassadas. Daqui a 50 anos a súmula vinculante 1 não vai mais fazer sentido de existir. Você vai poder alegar o quê? Uma superação daquela súmula. Você vai poder alegar um overruling. Eles adoram botar essas expressões em prova de múltipla escolha só para ver se você sabe o que é. O que é overruling? Você prova que aquela regra já está ultrapassada. Aquela lei, aquela disposição merece ser revisada. Isso aqui da súmula vinculante tem uma disposição muito parecida no IRDR. O IRDR, como ele em tese cria uma tese jurídica para ser aplicada a todos os casos indistintamente, é possível que na prática você veja que aquela tese não merece ser mantida. E o que acontece? É possível que você revise a tese jurídica firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas. Artigo 986 do novo CPC, a revisão jurídica firmada na tese do incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser revista, mais ou menos como distinguishing. Pode ser revista, mas pode ser revista como? Ou a requerimento dos legitimados ou de ofício. Essa é a importância desse artigo 986. Uma das exceções ao princípio da inércia da jurisdição, vocês já viram aqui que a gente já viu várias exceções à inércia da jurisdição, é essa do 986. O juiz pode olhar para aquilo ali, o relator pode olhar para aquilo ali e verificar o seguinte, ó, pera lá, essa tese jurídica não faz mais sentido, eu tenho que revisar aquela tese jurídica, ela não tem mais que ser aplicada indistintamente, uniformemente para todo mundo. E ele pode fazer isso sem que nenhuma das partes provoque essa revisão, ele pode fazer isso de ofício. Perfeito? Essa é mais uma das exceções do princípio da inércia da jurisdição. Vocês vejam que um artigo, que era o artigo 2º, falava lá, salvo as exceções previstas em lei, já tem 1 trilhão
de exceções, e são essas exceções que com certeza vão ser cobradas em prova. Entenderam a IRDR? Entenderam que ela pode ser revista, mas não pode ser de ofício, né? Ah, pode? Então pode ser de ofício, isso aí. Porque o 986 autorizou que essa revisão seja uma revisão de ofício. Perfeito? Uma outra grande novidade do CPC é a possibilidade de que você corrija o valor da causa de ofício. O que é valor da causa? Quando você entra com uma demanda contra alguém, você tem que dizer, por exemplo, por que você tem razão. Você vai usar seus fatos e seus fundamentos jurídicos pelos quais você acredita que você mereça ganhar aquela demanda. Você vai, por exemplo, dizer quem é o juízo competente. Lá no seu cabeçalho da sua demanda, você vai dizer em que lugar você está propondo. Por exemplo, você vai botar lá, estou propondo essa demanda na tal vara, você não sabe qual é uma livre distribuição, vara federal da seção judiciária, número tal, do Rio de Janeiro, seção tal. Você diz quem é o juízo competente. E além de tudo isso, o que você precisa dizer também? Você precisa dizer lá no finalzinho qual é o valor da causa. Você não pode chutar um valor da causa. Tem regras sobre o valor da causa que a gente vai estudar na aula específica sobre o valor da causa. O fato é que é possível que as pessoas estipulem valores de causa equivocados. Por exemplo, você chega lá e bota... Era muito comum antigamente, quem advogava aqui antigamente com certeza já viu isso em petição. Dá-se a causa o valor de, sei lá, R$1.000 apenas para efeito de alçada fiscal. Isso era um absurdo. Por quê? Tinha um artigo dizendo, o valor da causa nisso é X, o valor da causa nisso é Y. Mas você botava, não existe isso de alçada fiscal. Qual era a justificativa disso? Você pagar menos custas. Não pode acontecer isso. O novo CPC trouxe uma inovação relevante e importante nesse tema, dizendo o seguinte, agora, se o juiz verifica que o valor da causa é equivocado, ele pode tomar uma atitude. Uma atitude como? De ofício. Artigo 292 do CPC de 2015. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. E será, parágrafo 3º, o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial alegado naquela demanda. Você entrou com uma ação pedindo R$1.000 de indenização e aí você bota como valor da causa R$1 milhão. O juiz vai poder, de ofício, sem que ninguém provoque isso daí, corrigir aquela questão. Isso é uma novidade porque no CPC de 73, o que acontecia? O que você precisava fazer? Uma impugnação ao valor da causa para discutir se aquele valor da causa era ou não era justo, e aí aquilo ali demorava, você tinha que discutir anos e anos, ninguém sabia o que fazer e ficava naquela. Agora não. Se o juiz verifica de ofício que aquele valor da causa está equivocado, ele pode ir lá e corrigir. Isso é bom ou ruim? Não dá para pensar nenhum problema em relação a isso? Qual? O que acontece, por exemplo, se você não gostar da revisão que o juiz fizer? O juiz foi lá e trocou seu valor de causa. Em determinadas situações, o valor da causa vincula. O juiz só vai poder condenar de acordo com o valor da causa que você estipular. Imagina um exemplo desse, em que você não está satisfeito com a correção de ofício feita pelo juiz. O que você vai poder fazer? Vai poder, em tese, recorrer. Qual o recurso cabível? Perfeito, você vai criar um problema. Você não vai mais poder agravar isso aqui. Antigamente, o que você fazia? Um agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, porque era urgente e tal, uma série de questões. Hoje em dia isso não vai mais caber. Volta aquilo que eu falei antes com vocês. Qual a solução? Não cabe mais cautelar. Vai caber talvez... Qual? Qual vai caber talvez mandado de segurança? Já vou voltar nesse aqui, dizendo o seguinte, ó. Tem um problema, tinha um bebê. Tem que botar o bebê. Qual era o problema? Você ia aplicar o artigo 5º da lei do mandado de segurança, que diz o seguinte, em tese você não pode fazer um mandado de segurança. O que é um mandado de segurança? Né? Só para dizer o que é um mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é uma ação, mas é uma ação constitucional. É um remédio constitucional, que você protege direito líquido e certo, não amparado por habeas data nem habeas corpus. O que é habeas data? O que é habeas corpus? Cobra o Saulo para o Saulo falar que ele vai falar. Mas em tese, mandado de segurança, eu costumo dizer que ele é uma ação sinistra. Por quê? Se tudo mais falhar, você vai lá e faz um mandado de segurança. Direito líquido e certo, o que é isso? É um negócio que você não precisa provar. A prova já está tão constituída, você não precisa provar. O cara só precisa olhar aquilo ali e te dar o direito. Então, como é uma ação, um remédio constitucional que protege esse direito constitucional, você, em tese, não pode fazer um mandado de segurança
contra decisões judiciais da qual caiba recurso. Só que se essa decisão do valor da causa não cabe recurso instantâneo, que seria o agravo de instrumento que não mais cabe, o que você vai poder fazer? Um mandado de segurança. Então, em tese, era para ser rápido, vai tornar muito mais demorado. Certo ou errado, foi essa ideia que o CPC pensou. Voltando lá naquele artigo que eu estava falando com vocês, essa possibilidade de que o juiz corrija de ofício o valor da causa é uma novidade entre aspas. Por quê? Porque a jurisprudência já reconhecia essa possibilidade. O juiz olhava aquilo ali, achava que o valor da causa estava errado, ele já podia corrigir isso. Então é uma novidade entre aspas. Por que eu acho que isso pode ser importante? Por que isso pode ser bastante cobrado em prova de concurso? Porque é um reconhecimento de uma jurisprudência forte que foi trazido num código. Antigamente não tinha um artigo autorizando que o juiz fizesse isso. Agora você tem, por mais que isso já acontecesse na prática. Qual vai ser a realidade na prática para alguém em que o juiz reconhece um valor de causa equivocado? Ele vai ter que determinar complementação das custas. O grande papel do valor da causa, nas hipóteses em que ele não vincula o valor da condenação, vai ser definir o valor de pagamento de custas. Quando você ingressa com uma demanda, quando você entra no judiciário, em tese, a menos que você tenha um negócio chamado gratuidade de justiça, você tem que pagar custas para poder demandar, processar regularmente aquela ação. Se você pagou custas, por exemplo, com um valor de R$1.000 e o juiz altera o valor da causa e aumenta para R$10.000, você vai ter que complementar aquelas custas. E aí é que surge o problemão. Surge o problemão por quê? Vai que você não tem dinheiro para complementar as custas. Aí você joga o seu direito no lixo só por conta disso? Seria absurdo pensar assim. Melhor seria que você fosse lá e fizesse seu mandado de segurança e cada vez mais postergasse a solução do feito, o que é um problema, né? Quem não é do direito já está percebendo, né? Eles ficam tanto tempo... Para isso que eles ganham, né? Como deputado, senador, para fazer essas besteiras, né? É mais ou menos isso. Né? Mas às vezes saem umas coisas boas. Isso, em nome da família, dos bons costumes, né? Saem coisas boas, né? Mas, entenderam a impugnação do valor da causa, que não existe mais, agora o juiz pode, de ofício, reverter esse valor da causa. Esse prazo que para complementar a investigação nesse caso aí? O que acontecia com esse prazo de custas? Antigamente, como é seu nome? Joyce. Antigamente, o que acontecia? É possível que você pague as suas custas de duas formas. Ou você não paga, ou você paga menor. Tinha que ter um apagador aqui, mas... Posso escrever do lado, você me acompanha? Então tá. Vamos supor que você tivesse que pagar R$1.000 de custas. E aí, Joyce só pagou R$100. O que você admitia antigamente? Admitia que você pagasse os 900 restantes lá na frente, caso o juiz assim entendesse. Só que tinha uma outra possibilidade. Pode ser que você não tivesse pago nada. Zero. Quando você não pagava nada, o que acontecia? Não se dava o direito de que você pagasse os R$1.000. O que você tinha era o direito de complementar as custas, mas não o direito de pagar custas que você não tinha pago antigamente. Isso daqui, ó, para quem nunca estudou o CPC anterior, beleza. Ó, nem precisa arquivar no cérebro porque isso daqui se modificou. Hoje em dia, como a regra é que você mantenha processos, com a regra é que você decida processos, que você dê uma solução para isso daqui, você vai poder tanto complementar as custas, pagar os 900 restantes, quanto pagar os R$1.000 de uma vez. A ideia que você tem hoje é que nesses 15 dias você faça tanto a complementação quanto o pagamento integral. Certo? Fala disso. Tem o agravo de instrumento, mas o agravo de instrumento, o que aconteceu? Ó, Larissa perguntou se as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Algumas são recorríveis, mas só aquelas hipóteses taxativas, salvo engano, do 2015. Mas na aula de recurso específico a gente trata lá. Mas não é que tenha acabado o agravo de instrumento. Ele se mantém, mas só taxativamente agora. Antigamente, como é que acontecia o agravo de instrumento? Qualquer decisão interlocutória em que você tivesse risco de ofensa, grave risco de lesão ou perigo iminente de lesão, você podia entrar com agravo de instrumento ao invés de um negócio chamado agravo retido. Agora não. Agora você vai entrar com o seu agravo de instrumento, mas só naquelas hipóteses taxativas, o que vai criar um problemão. Quando você tiver uma decisão urgente, precisa ser recorrida imediatamente e você não tem agravo. Ou seja, qual a consequência disso? Enxurrada de mandado de segurança. Fazer o quê, né? Entendeu, Larissa? Tá calor?
Eu hoje, estava tão quente hoje, sabe quando você fica suando e sua camisa fica com outra cor de molhada? Tava até dando vergonha, eu botei o paletó, eu preferi suar mais do que andar com o negócio assim, tava ridículo, mas agora tá tranquilo. Então, enxurrada de mandado de segurança, certo? Restauração dos autos, o que é isso? Por incrível que pareça, processos somem, processos são queimados. Aconteceu, não sei se vocês lembram, deve ter o quê? Uns 15 anos isso. O TRT ali pegou fogo, todos os processos que estavam lá sumiram, todo mundo esperando receber dinheiro de verba indenizatória, todo mundo ficou sem. Pensando nisso, o que aconteceu? O CPC trouxe uma novidade. Ele trouxe a novidade de que o juiz, se verifica que os autos sumiram, vê que incrível, né? Processos somem. Se o juiz verifica que, sabe-se lá por quê, né? O processo sumiu, o juiz pode de ofício, ou as partes, claro, ele pode recomendar a restauração desse processo. Aqui tem algumas coisas engraçadas, né? Primeiro, o processo sumir. Processo eletrônico, como é que o processo eletrônico vai sumir, né? Como é que o processo eletrônico vai desaparecer? Mas enfim, né? Hackearam o sistema do tribunal e assumiram com o processo. Pode ser que o juiz chegue lá e de ofício determine a restauração desse processo. Parece besteira esse artigo, mas ele trouxe uma novidade em relação ao CPC antigo, porque ele não trazia a possibilidade de que o juiz fizesse isso de ofício. No artigo 1063 do CPC antigo, quando o juiz verificasse que os autos sumiram, e ali não se falava em autos eletrônicos, porque vocês devem imaginar, o processo eletrônico é uma coisa recente, uma coisa relativamente nova, aqui não se tinha menção de que o juiz podia fazer isso de ofício. Agora ele pode. Se ele verifica que os autos sumiram, desapareceram, tanto ele, quanto o Ministério Público, quanto as partes vão poder requerer de ofício a restauração daquele processo. Perfeito? Como ele vai fazer isso, né? Sumiu, desapareceu. Como é que ele vai restaurar? Mágica? Mas está lá um artigo só para tratar disso. O que é importante saber? Que ele pode fazer essa mágica de ofício. Excessos. O que acontece em relação a isso? Uma das formas pelas quais você pode executar alguém, de novo eu falo, não é para matar as pessoas, executar, cobrar a dívida de alguém. O que acontece? É possível que quando você queira executar uma dívida contra alguma pessoa, você tenha que se valer de instrumentos acessórios. Como assim? Seria muito bom se todo mundo que te devesse pagasse e a vida corresse como se nada tivesse acontecido. Só que por vezes, até em uma decisão judicial, pode ser que a parte que foi condenada não queira te pagar. Você vai ficar chateado e precisa fazer alguma coisa em relação a isso. O que você vai fazer? Você pode penhorar, por exemplo, um bem. Você pode, por exemplo, determinar a penhora online da conta do cara que está te devendo. Você vai lá na conta da pessoa, faz uma penhora daquele valor para garantir a sua execução. Só que o que pode acontecer na prática? Excesso. Pode ser que você penhore mais do que o valor do que o cara te deve. E aí fica a conta indisponibilizada desnecessariamente. O que o novo CPC trouxe de novidade? Artigo 828. Se você verifica um arresto excessivo, ou seja, você tornou indisponível uma quantia maior do que deveria se tornar indisponível, o juiz pode, de ofício, cancelar a averbação desse arresto. Sempre que você tiver uma execução por quantia certa, lá na aula de execução a gente vai ver quais são as formas de execução, o que é uma execução por quantia certa, o que é uma execução de dar coisa certa, o que é uma execução contra a fazenda pública, que se modificou muito. Muita coisa se modificou na execução contra a fazenda pública. Antigamente, quem estava acostumado a processar sabia que você tinha que fazer sabia que você tinha que fazer uma ação de execução contra a fazenda pública. Agora não é mais assim. Você reconhece uma fase de cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Tudo isso a gente vai ver com calma na aula de execução. O que é importante aqui e agora? Se o juiz verifica que há excesso no arresto, o que ele faz? De ofício, ainda que a outra parte não peça, ele vai lá e cancela o excedente. Isso é bom para o devedor, que não fica com mais dinheiro indisponível do que ele mereceria ficar. Tanto no arresto, quanto na penhora. Também é possível que o juiz faça isso de ofício se tratar de uma penhora excessiva. Penhorei 10 mil reais. Está com o dedo levantado? Não? Penhorei 10 mil reais e o cara só estava me devendo R$1.000, tem 9 mil de excesso. O juiz pode olhar aquilo ali e de ofício, sem que ninguém peça a ele, e levantar aquela penhora excessiva. Isso é bom porque faz com que o devedor não tenha que requerer ao judiciário que aquela penhora seja levantada desnecessariamente. Aqui o código andou bem. A gente vai ver
quando estudar o cumprimento de sentença, que em alguns casos o código retroagiu no que ele já tinha conseguido. Quem costumava advogar, lembra da regra do 475J. O que era o 475J? Se alguém está te devendo alguma coisa reconhecida por uma decisão judicial transitada em julgado, ele tem que te pagar em 15 dias ou impugnar o cumprimento de sentença. Se ele não fizer nada disso, o que vai acontecer? 10% vai incidir para você pagar. 10% de multa sobre o valor que ele devia te pagar por não ter cumprido voluntariamente aquela obrigação. O que o novo CPC fez e a gente vai ver isso com calma? Ele trouxe a seguinte regra: você tem os 10% da multa, você tem 10% de honorários, mas agora você precisa aguardar que haja intimação da parte e, além disso, você tem que requerer que o devedor seja intimado. Não é óbvio que, uma vez sentenciado a pagar alguma coisa, o devedor tem que te pagar. Ele precisa ser chamado a juízo para pagar alguma coisa para você. Nesse caso, parece que o código andou para trás, não é uma boa mudança, mas a gente vai ver isso com calma na aula de cumprimento de sentença. Pode o juiz levantar uma penhora de ofício? Qualquer caso ou só se for excesso? Só se for excesso. E o arresto? Pode também? Tanto o arresto quanto a penhora, de ofício, ainda que ninguém peça nada, o juiz pode chegar lá e levantar aquela penhora. Uma outra novidade que o novo CPC trouxe, e que é importante a gente mencionar, é um negócio chamado exceção de pré-executividade. Gabriela, já ouviu falar nisso, né? O que é exceção de pré-executividade? Em tese, uma evolução milenar em relação a esse tema. Para você se defender em uma execução, você tinha que fazer um negócio chamado embargos à execução. Que por mais que se chamasse embargos, não eram recursos, era uma ação, para tornar o negócio mais hard. Você tinha que fazer um embargo à execução, que antigamente, para você embargar uma execução, não ter que pagar uma execução, você tinha que garantir o juízo. O que é isso? Você tinha que fazer uma penhora, você tinha que fazer alguma coisa para que o juiz soubesse que você tinha condições de pagar aquilo ali. Então você até tinha a chance de discutir, mas enquanto você estivesse discutindo aquele processo, seus bens estavam sendo objeto de constrição. Beleza, isso se modificou, isso evoluiu, e a garantia do juízo passou a ser um requisito para que você suspendesse a execução. Mas você podia embargar a execução ainda que você não garantisse o juízo. Beleza. Nesse meio tempo, enquanto a garantia do juízo era indispensável, se criou um negócio chamado exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade. O que era isso? Era uma forma de você embargar a execução sem precisar garantir o juízo. Você chegava lá, se defendia de alguma coisa que fosse uma questão de ordem pública, que tivesse prova pré-constituída. Você chegava lá e dizia o seguinte, ó, esse título está prescrito. Eu não quero garantir o juízo para ter que dizer isso. É muito óbvio que ele está prescrito. Eu vou lá e faço uma exceção de pré-executividade. Essa exceção de pré-executividade não tinha nenhum artigo dizendo que ela existia. Não tinha código, não tinha lei, não tinha nada. Era uma criação da jurisprudência e uma súmula que falava que o ordenamento reconhecia esse negócio, que foi trazido pela doutrina, pelo Cândido Dinamarco principalmente, que chamava de objeção de pré-executividade. Mas não tinha um artigo. O novo CPC trouxe um artigo em que se reconhece a exceção de pré-executividade, que é o artigo 803 do novo CPC, que diz que a execução é nula, por exemplo, se o executado não foi regularmente citado. Alguém tem que pagar alguma dívida sabendo que tem que pagar alguma dívida. Imagina, você nunca recebeu uma cartinha dizendo que você está devendo a alguém. Aí, anos passam, um belo dia você descobre que você tem que pagar alguém, sem que você nunca tenha se defendido daquilo ali. Isso não pode acontecer. Você tem que ser citado a se defender. Você tem que saber que você deve alguma coisa para poder exercer seu direito de contraditório e de ampla defesa. Se você é chamado a pagar uma dívida em execução sem que você tenha sido citado, o que acontece? Você vai ter que ter um direito de defesa. Essa execução é nula. Essa execução é nula e agora você pode fazer o quê? O juiz pode reconhecer de ofício a existência dessa nulidade. Isso daqui, embora não mencione a existência de uma exceção de pré-executividade, nada mais é do que a possibilidade de que o juiz reconheça de ofício uma nulidade de execução. Então, mais uma exceção ao princípio da inércia da jurisdição. O juiz pode, de ofício, reconhecer que uma execução é nula. É como, por exemplo, você vai para o SPC e você não sabia. Você tinha que saber, você viu? Do SPC a Gabriela entendeu. Mudando a citação, acabou que era vantagem?
Não, você ainda vai poder entrar com uma querela nullitate. Mas, viu, a querela nullitate. Essa aí é puxada, até quem é do direito. O que é a querela nullitate? Antigamente, no CPC antigo, você podia entrar com uma ação declaratória negativa por vício ou falta de citação. Você podia entrar com uma querela nullitate. Agora você não precisa mais. Se o juiz já pode reconhecer de ofício, acredito que uma mera petição simples já resolve esse problema. Até porque a querela nullitate, muito bonita, muito legal, quantas você já viu na prática, né? Era muito mais fácil fazer uma exceção de pré-executividade. Gabriela já viu na prática. Já várias, né? Pois é. Mas várias. Mas se antes ela já era pouco utilizada, agora ela vai ser ainda menos utilizada por se tornar desnecessária. O juiz pode de ofício reconhecer uma nulidade de execução, que a gente vai estudar com calma na aula de execução propriamente dita. Para que a gente feche essa parte das inércias da jurisdição, há algumas outras formas de atuação de ofício do juiz. Olha essa daqui que já existia no CPC antigo e foi mantida pelo novo CPC. É vedado às partes, seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, ou seja, todo mundo, e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Esse artigo 78 do CPC, que já existia no CPC anterior, ele diz o seguinte, ó, amiguinho, quando você fizer uma petição, processar alguém, você não pode ofender seu coleguinha. Você tem que tratar seus amigos com urbanidade, você tem que respeitar as pessoas. Sinceramente, precisava de um artigo dizendo isso? Os deputados precisaram. Aí é que tá. Aproveitando o calor do momento, o que aconteceu? Isso talvez não fizesse sentido antigamente, mas hoje em dia, né? Já pensou se daqui a pouco na audiência o pessoal começa a se cuspir? É bom, daqui a pouco, o que eu achava melhor? Você pega o 78 do CPC e troca aqui, né? É vedado cuspir nas partes por qualquer situação, que daqui a pouco isso vai ser normal. Brincadeiras à parte, esse é o tipo de assunto que não vale nem a pena se discutir no Facebook, né? Porque você diz assim, eu sou a favor da cuspida, 500 pessoas vão te odiar. Sou contra a cuspida, 500 pessoas vão te odiar. Então, para evitar que as pessoas te odeiem, o que você faz? Você ignora a existência desses fatos no mundo real, você não diz nem se você é a favor ou se você é contra, mas de qualquer forma, nem vale a pena você discutir isso. Porque tu discute um negócio desse e no final das contas, faço questão sempre de botar esse desenho. No final das contas, você discute a corrupção, você fala que está tudo errado, eles não estão nem aí para você, né? É o Mickey Mouse assustado que viu um rato no chão, né? Então não vale a pena discutir. Qual é a relevância disso aqui? Se o juiz verifica que um advogado xingou a outra parte, ele pode de ofício corrigir aquilo ali. Não precisava existir, mas talvez pelo calor do momento, esse passe a ser um artigo importante para a gente saber. Pode escapar? Bom que não, né? Bom que não. Em tese, o advogado até tem imunidade, né? Imunidade é um negócio meio absurdo, né? As pessoas entendem imunidade como se você pudesse falar o que você bem entendesse. Imunidade parlamentar. Eu posso te xingar do que eu quiser porque eu tenho imunidade. O advogado, em tese, tem imunidade. Mas será que tem imunidade para tudo? Um larápio, talvez? Pode escapar ali? Melhor não, né? Mas na dúvida, nem larápio, nem cuspir na pessoa, mas evita. Dá para dizer de outra forma, né? Ser sutil, né? Ao que parece, a outra parte, né? Parece esconder recursos. Mas... Professor, essas expressões aí, ela constava já no... Já tinham lá. E aí, só repetindo. O de ofício, mantido a exceção. O que? Do 73 não era de ofício? De ofício também. É só pelo calor do momento que é importante. É bom de saber essa. Mas foi mantida tanto no anterior. Para a gente fechar, eu não empreender vocês aqui até 10 da noite, há alguns outros casos que já existiam no CPC anterior e que foram mantidos, a gente não precisa estudar todos. Esses que eu trouxe para vocês aqui até agora são aqueles que estatisticamente mais caem. Todos que a gente viu até aqui eram o quê? Exemplos de exceções à inércia da jurisdição. A inércia da jurisdição dificilmente caía porque todo mundo já sabia o que era, mas as exceções eram sempre cobradas. Essas que eu trouxe para vocês até aqui eram as exceções que eram muito cobradas e que com certeza vão cair. As novidades do novo CPC são as exceções que eu acho que vão cair com certeza. As outras exceções que estão aqui para frente, a gente não precisa perder muito tempo debatendo sobre elas, porque são manutenções
do código anterior. Litigância de má-fé, quando você verifica que alguém está mentindo no processo, o juiz já podia aplicar uma multa de ofício. Isso foi mantido no novo CPC. Não precisa que a gente estude aprofundadamente isso. Tutela específica, por exemplo, você requer que alguém te entregue alguma coisa. E se alguém se nega a entregar essa coisa, é possível que o judiciário se valha de mecanismos coercitivos para que te obrigue a cumprir aquilo ali. Você, por exemplo, pediu que o Estado ou que o município te entregue o medicamento. O município não quer entregar. O que o juiz podia fazer? Uma multa de cumprimento, uma estrente para que, de alguma forma, aquilo ali fosse cumprido. No CPC de 73, isso já era previsto. Se o juiz verifica que a parte não está querendo cumprir a execução, o que ele pode fazer? Determinar de ofício uma multa para obrigar que a parte cumpra aquilo ali. Isso já existia antes e foi mantido aqui. O juiz podia, por exemplo, determinar alienação judicial de bens. Ele verificou que um bem está perecendo. Ele podia, de ofício, determinar que aquele bem fosse alienado, fosse vendido. Isso já acontecia antes e isso foi mantido aqui. Perícia e intimações é um tema que eu quero deixar para tratar com vocês na próxima aula, não necessariamente na próxima, mas nas próximas, quando a gente falar de direito probatório. O juiz, ele conduz o contraditório. Ele vai escolher como é que as provas vão ser produzidas. É possível que o juiz de ofício determine a produção de provas. Mas será que em todo caso? Será que sempre o juiz vai determinar a produção de uma prova? Ou o juiz vai escolher em que situações ele vai determinar a produção e em que situações ele vai ficar quietinho na dele? Será que toda a condução do processo é uma condução que deve ser determinada pelo juiz? Quando a gente estudar uma aula específica sobre direito probatório, a gente vai falar de um princípio chamado de aquisição processual. O que é o princípio da aquisição processual? O Felipe perguntou isso naquela aula. Tem. Tá com fome já. Todos estamos. O que era o princípio da aquisição processual? Quando você produz uma prova no processo, a prova não é da parte que produziu aquela prova. A prova é do processo. Vamos supor que você bote um documento que é contra você. Não importa que você que botou aquele documento. Aquele documento pode servir contra você, porque pelo princípio da aquisição processual, o processo adquiriu aquilo ali, também chamado de princípio da comunhão da prova. O processo adquiriu aquela prova e ela pode interessar para todo mundo. Dentro do direito probatório, há alguns exemplos de inércia, de exceção à inércia da jurisdição, mas como é um tema específico do direito probatório, por mais que eu tenha botado aí no material de vocês, a gente vai tratar numa aula específica sobre as provas, tá certo? Acho então que mais ou menos isso. A partir daqui, na próxima aula, a gente já pode começar esse gancho para discutir o conceito de ação, o que é uma ação, aí sim, tintim por tintim, o que é uma ação, qual é o conceito de ação, quais são as teorias que configuram a ação, e lá, na próxima, a gente já começa com os exercícios, para isso ficar mais visualizável na prática, para vocês entenderem. Enquanto isso, o que eu sugiro? Vocês comecem a ler a lei, os artigos comentados, me comprometo a mandar para vocês o código comentado que eu falei, que é o melhor, é o da OAB do Paraná, muito bom, mas eu mando de qualquer forma o PDF para vocês, para todo mundo poder verificar, tá certo? Foi um prazer, boa semana aí para vocês, a gente se vê. Até mais.